que vem direto dos céus para todos nós, para nos fortalecer nas nossas dificuldades, nas horas difíceis da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, vamos sentir Jesus perto de nós e vamos falar com Ele. Senhor Jesus, junto a esse pensamento de harmonia e de paz, nós te rogamos a tua assistência, a tua inspiração, o teu amparo, Jesus, para que gravemos em nós as lições da noite e que estejamos em contato contigo para recebermos os benefícios que viemos buscar em teu nome e em nome de Deus. Ajude-nos a não nos afastarmos desse amor, dessa harmonia. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Estude e Viva, para a nossa reflexão, nos ajudando a cultivar o nosso pensamento no Evangelho, que também vai nos fortalecer e nos ajudar no entendimento de todas as lições as quais temos condições de estudar para o aprendizado. O título dessa lição para o início das nossas leituras, do nosso aprendizado, é Em Todos os Caminhos, é o título da lição, Em Todos os Caminhos. E nos diz, a lição através do Chico Xavier, que também nos ajuda tanto no despertar da nossa consciência. Ele diz o seguinte: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos, em todos os momentos da nossa vida, né? E isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não, muitas vezes a gente diz, eu sei que Deus está comigo. Nós sabemos, e Ele está, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Estar com Ele também, porque Ele nos diz aqui que isso não vai nos exonerar, né, da nossa responsabilidade, da incumbência de cumprirmos os nossos deveres, né? Então, não há consciência sem compromisso, nenhum de nós aqui. Não há nenhum de nós sem compromisso, e como não existe também dignidade sem lei, nós temos que andar nas leis divinas, porque nos traz dignidades de filhos de Deus aqui na terra. Olha só o exemplo que ele nos traz. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo, se esforçar, né? Crescer. Eu estou na casa religiosa, tudo vai acontecer, mas tem a minha parte a fazer, o meu esforço, o meu aprendizado para mover de dentro de mim, renovar, né, o meu pensamento, o meu sentimento, conhecer as minhas tarefas. Não vamos fugir das tarefas, porque vamos adoecer com certeza, né? É o que aprendemos na doutrina espírita. A árvore, embora não pague imposto, a árvore não paga o imposto do solo, pelo solo em que ela se vincula, mas é chamada a produzir conforme a sua espécie. Então, nós somos uma árvore aqui na terra. Cada um de nós estamos vinculados, né, a produzir frutos da espécie que é preciso que somos convidados a dar frutos aqui na terra. Se a natureza, ela dá o seu fruto, imaginemos nós, os seres humanos, né? Quanto trabalho a fazer. E ele diz mais: ninguém recebe talento da vida para escondê-lo em poeira ou ferrugem. Por isso a gente adoece. Quando a gente está aqui na terra com um programa de trabalho, de renovação dentro de nós e de estender esse trabalho a todos. E aí muitas vezes a gente deixa a ferrugem, né, comer
estragar a nossa ferramenta, que é o corpo físico. O corpo físico é a ferramenta do espírito aqui na Terra. Se a gente não trabalhar, ele enferruja, adoece. Nasceste para realizar o melhor, uma mensagem para todos nós. Para isso é possível ter defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Por quê os nossos embaraços? Por que as nossas dificuldades? É porque nós vamos defrontar com esses embaraços e nós vamos burilar nós mesmos, nós vamos criar novas condições de vivência com harmonia, vamos trabalhar o nosso pensamento. Olha só, é uma bênção, né? Muitas vezes as dificuldades no nosso caminho, as enfermidades. E ele diz assim: qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola? Então, a criança vai, assiste a aula e não faz o exercício que ela leva para casa. Nós viemos para a casa do Pai, viemos como Espírito, reencarnamos, trazemos tarefas, né? E chegamos aqui, a gente não faz o exercício de tudo que aprendemos com Jesus, né? A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Olha o quanto um professor ajuda, né? Ela consegue, né, se educar na escola. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. É o nosso professor. É Deus. Nós temos todo o apoio aqui na Terra para vencer as nossas dificuldades. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente, necessita de fé. Então, se o conhecimento exato da onipresença, que Deus, o nosso Pai, está presente em toda a nossa vida, em tudo que fazemos, em tudo que se realizamos aqui na Terra, Deus está presente conosco. Se a gente ainda não tem esse conhecimento, não te acode à mente ainda esse conhecimento, necessita de fé. Pensa no infinito das bênçãos que te envolve sem que despenda mínimo esforço. Quantas coisas, né, acontece em nossas vidas que a gente diz assim: eu não sei como aconteceu, né? Foi Deus que nos ajudou a realizar. Então veja bem, não contratastes engenheiro para a garantia do solo que te sustenta e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se remova o ar que respiramos. Veja bem, nós não fizemos esse trabalho. Nós não contratamos nenhum engenheiro para nos deixar o solo, como nós temos aqui na Terra, perfeito, né? Não foi nós que fizemos, foi Deus. E também não contratamos ninguém para remover o ar, quando já não podemos respirar. Tudo é a natureza, e a natureza, ela é a mão de Deus. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Ninguém vive só. Aí a gente nos diz muitas vezes, né, consigo mesmo, mas senti a presença de alguém, parece que alguém falou comigo, senti mal, senti assim, precisando de ajuda. Por quê? Porque a gente nunca está sozinho aqui na Terra. Estamos acompanhados sempre de multidão, como diz Paulo, de multidão de testemunhas, as quais convivemos em outras reencarnações, e hoje eles não estão fazendo mal para nós, estão nos convidando a modificar a nossa vida, para ajudá-los também, né? E ele diz assim: confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E
guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes tu o teu dever, Deus faz o resto. Olha só, então está faltando a nossa parte, cumprir os nossos deveres quando estamos enfermos de toda espécie, nos sentimos, né, necessitados, embaraçados, com tanta dificuldade, é porque nós ainda não estamos fazendo a nossa parte, porque Deus, depois que fizermos a nossa, né, que é necessário buscar saber de onde viemos, o que somos, o que temos que fazer e para onde vamos depois que deixar o corpo físico, Deus está nos ajudando e Ele está nos amparando. Veja o que você quer realmente. Veja o que você quer realmente. O que a gente quer para a gente? O que eu penso e desejo construir na minha vida? A procura da luz inclui o combate à sombra. Se eu busco luz, eu vou buscar entendimento, eu vou combater em mim as sombras, o desconhecimento, a ignorância. Porque muitas vezes, pela ignorância que ainda trazemos, por desconhecer as leis de Deus, agimos errado. E agindo errado, muitas vezes adoecemos. Alimente princípios superiores. Veja bem a nossa responsabilidade de mantermos o nosso pensamento mantido com princípios superiores. Quando baixamos a frequência, nos ligamos a irmãos também que estão na mesma sintonia, doentes. Realizar o melhor é melhorar-se a si mesmo. Então, se a gente quer realizar o melhor, precisamos nos melhorar, né? Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Vamos buscar, né, a lógica, qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Estamos vivendo porque temos a oportunidade, a bênção divina de estar no corpo e aqui estarmos sem trabalharmos, sem nos renovarmos, né? Atenda a paz com todos. Quem cultiva a aversão cria a infelicidade, né? E às vezes a gente discorda de muitas coisas e podemos estar criando infelicidade para outra pessoa. Trabalhe nas boas obras. Nos falta muito essa tarefa, né? Trabalhar nas boas obras, boa palavra, bom pensamento, bom sentimento, estender as nossas mãos, visitar alguém, né? Nós temos que trabalhar tudo o que aprendemos com Jesus. Ninguém segue o Evangelho sem transpirar, sem trabalhar. Eu falo, eu sigo o Evangelho, né? Mas se eu não trabalho, tudo que eu aprendo no Evangelho não está correto. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Veja bem, se estamos falando no Evangelho, se estamos ensinando para os outros, e a gente não tem uma vida pautada nos ensinamentos de Jesus, nós estamos desacreditando o nosso próprio serviço, né? Estamos apregoando uma coisa e vivenciando outra. Não inculpes os outros por sua decepção. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. Vamos aprender como aperfeiçoar as nossas preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Então, vamos evoluir em pensamento, em sentimentos, em trabalhos do Evangelho, como Jesus nos ensina, e com certeza as nossas preces também, elas vão alcançar a evolução que nós já adquirimos para nós, carinho, a fraternidade com todos, né? E ele termina dizendo, partilhe as tarefas do bem geral.
para todos. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Com Jesus, né? Quando excluímos, temos preferência, não estamos com Jesus, né? Então ele fala assim, que com Jesus o atendimento aos outros é para todos, não tem exclusividade. Do Fonte Viva, o Evangelho, nós vamos estudar também, para a nossa reflexão, uma lição somente assim, a 45. É Jesus falando conosco. Ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. A natureza dá fruto, né? Nós não pagamos, né, imposto por estarmos aqui na terra, como a árvore, né? Não paga imposto pelo solo que ela habita. O peixe mora na água, mas se ele quiser nadar, ele tem que se esforçar por si próprio. Então, Jesus está dizendo que devemos refletir sobre os frutos que estamos doando uns para os outros aqui na terra. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E discípulos ainda é aprendiz, né, irmãos? Não somos apóstolos ainda, somos discípulos, os aprendizes do Evangelho. E Emmanuel fala para nós, em nossas aflições o Pai é invocado. Quando a gente está aflito, né? Como a gente busca o Pai Celestial. Mas nas alegrias, Ele por nós é adorado. A gente adora, nossa, quantos bênçãos a gente recebe, né? Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. Na hora que a gente está em desespero, né, em tempestade, a gente fica assim, esperando com ânsia a presença de Jesus, algo que nos alivia a nossa dor. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e esquecidos pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. É para todos, né? Como disse a lição. Ele ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Olha só, as nossas tarefas é de raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Veja bem, de existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínio. É trabalhado, né? É a razão, usando o nosso discernimento. Emmanuel nos diz mais: nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se a flores mais belas e perfumosas da árvore. Veja que tudo que fizermos, o nosso ideal superior é importante, é o primeiro, idealizar superiormente em tudo que acontece na nossa vida, como nesse momento o nosso ideal tem que estar ligado a Jesus, aos nossos benfeitores que realizam as tarefas para que esse bem possa ser distribuído a todos. Então veja bem, as flores mais bela e perfumosa da árvore, no fundo assemelha-se a flores mais belas e perfumosa da árvore. Nossa cultura
é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Veja bem, a nossa cultura, o nosso conhecimento, ele está sempre presente com a essência do aprendizado com Jesus e nos dá força, nos dá robustez para termos certeza de que Jesus está junto conosco nas tarefas em que nós nos empenhamos aqui na terra de amparar o coração, de ajudá-los, de orientá-los de acordo com o que aprendemos com Jesus, né? Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Veja bem, né? As nossas aspirações elevadas, elas são para todos nós necessárias e preciosas para que sejam como folhas vivas que ajudam, que caem, que derrama-se em cima ou na mente daquele que se encontra enfermo, necessitado, como uma folha abençoada de Deus, que vem direto, mas é preciso que nós estejamos, né, com as nossas aspirações elevadas. Todos esses requisitos são imperativos da colheita, porque também colhemos o que fazemos, né? Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Quando nós abrimos o nosso coração para trabalharmos nesses decretos da lei divina, nas leis do nosso Pai Celestial, que Jesus nos trouxe direto do nosso Pai, né? Então, por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossas atividades dentro da vida produzam muitos frutos de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal, digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nesta condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Veja bem, as tarefas são grandes, né? São inúmeras tarefas que temos que cumprir aqui na terra para estarmos trabalhando dentro dos ensinamentos de Jesus. Sabemos das nossas condições como encarnados, espíritos encarnados, ainda com tantas imperfeições, mas se trabalharmos dentro desse conjunto de ensinamento que aprendemos no Evangelho, nós temos condições, nem que seja mínima, de uma palavra consoladora, de um passe renovador através das nossas energias, né? Então, nós temos muito, muito o que fazer e temos muitas condições se buscarmos, né, vivenciar os decretos divinos, a lei de Deus, a lei de amor. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para representá-lo, como os aprendizes ainda que somos do Evangelho, na nossa vida, no nosso dia a dia, quando falamos, quando abraçamos alguém, quando pensamos em alguém, que seja o nosso pensamento sadio, puro, para acolher, para socorrer, quando for necessário. Que Jesus nos abençoe, nos dê a força necessária para não deixarmos que esqueçamos vivenciar as leis de amor aqui na terra, uns com os outros. Não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para quando desencarnarmos, mas vamos socorrer através das palavras que já temos condições de grafar na nossa mente, já temos grafado muitas palavras consoladoras
vamos trabalhar dentro de nós e estender aos nossos irmãos, junto com todos aqueles que conhecem a tarefa, aqueles que ainda não conhecem a sua tarefa, a sua responsabilidade de viver aqui na terra. Que estejamos ligados a Jesus sempre em nossas vidas. Que assim seja.